A linha entre a glória humana e a degradação animal é mais fina do que você imagina. Em um piscar de olhos, o homem mais poderoso do mundo antigo, Nabucodonosor, foi reduzido a uma criatura selvagem, rastejando nu pelos jardins que antes comandava, com unhas crescidas como garras de águia e cabelos emaranhados como penas. Esta transformação brutal não foi obra de feitiçaria ou doença comum, mas uma intervenção divina que continua ecoando através dos séculos como o mais dramático exemplo do que acontece quando desafiamos forças maiores que nós mesmos. O orgulho antes da queda. O rugido da Babilônia ecoava pelas ruas de pedra, e os jardins suspensos, uma das maravilhas do mundo, balançavam suavemente ao vento quente do deserto. O ouro cintilava nos templos. As estátuas dos deuses pareciam vigiar a cidade, e o palácio real se erguia como um trono acima da terra. No centro de tudo isso reinava Nabucodonosor, o homem que desafiara impérios e submetera nações. Naquela noite, o rei estava de pé em sua varanda. Suas vestes reais tremulavam levemente, e seu olhar percorria a cidade abaixo. Ele ergueu as mãos e falou em voz alta, como se quisesse que até os céus o ouvissem. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com meu poder real, para a glória da minha majestade? Os conselheiros ao seu redor apenas baixaram a cabeça. Não ousavam contrariar o monarca mais poderoso do mundo. No entanto, longe dos olhos humanos, havia um olhar mais elevado observando o próprio Deus Altíssimo. Naquela mesma noite, enquanto o rei dormia, um sonho perturbador se desenhou em sua mente. Ele viu uma árvore colossal no meio da terra. Seus galhos se espalhavam como braços protetores, oferecendo sombra e alimento para toda criatura viva. Mas então, uma voz celestial ecoou: derrubem a árvore, cortem-lhe os galhos, espalhem os seus frutos, mas deixem o toco e as raízes na terra, atados com ferro e bronze. Que sua mente se transforme na de um animal e que viva entre as feras do campo por 7 tempos. Nabucodonosor acordou suando. O terror apertava seu peito. Ele convocou seus sábios, magos e adivinhos. Nenhum pôde interpretar. Por fim, ele chamou Daniel, o profeta de Deus. O semblante de Daniel escureceu ao ouvir o relato. Ele hesitou antes de falar. Ó rei, que este sonho se aplique a seus inimigos, mas saiba, essa árvore és tu. O Altíssimo decretou que você será expulso dentre os homens. Viverá como um animal e comerá capim como os bois, até que reconheça que Deus governa sobre os reinos dos homens. O rei se agitou no trono, mas não contestou. Ele acreditava ser invencível. E assim, um ano se passou. O aviso foi esquecido. Nabucodonosor continuou sua vida de glória e poder até aquela noite fatídica. A queda do rei. O palácio de Nabucodonosor reluzia à luz da lua. Naquela noite, ele passeava novamente pela sua varanda, contemplando sua obra-prima, Babilônia. Seus olhos percorreram os templos, os jardins suspensos, os imponentes muros que pareciam intransponíveis. Seu peito inflou de orgulho. Foi então que sua voz ecoou mais uma vez na imensidão da noite. Não sou eu, o grande Nabucodonosor, aquele que edificou esta cidade gloriosa com sua própria força? Mas antes que ele pudesse dar seu próximo passo, um som profundo e celestial ecoou no céu. Era como o rugido de trovões atravessando os tempos. Uma voz poderosa, vinda do alto, se fez ouvir. Ó Nabucodonosor, o reino foi tirado de ti. Serás expulso dentre os homens. Tua morada será com os animais do campo. Comerás erva como os bois, até que reconheças que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. O tempo pareceu parar. Um arrepio subiu pela espinha do rei. Seus olhos se arregalaram, seu corpo tremeu. E então, a transformação começou. Primeiro, uma dor lancinante atravessou sua mente. Ele tentou falar, mas sua voz se tornou um som estranho, gutural, quase bestial.
Seu corpo arquejou, sua pele começou a endurecer, sua mente se apagava. A razão fugia dele como um pássaro assustado. Os servos do palácio gritaram e recuaram ao ver o rei cair de joelhos, arranhando o chão de pedra com as unhas que cresciam e se tornavam garras. Seu cabelo se desordenava, tornando-se espesso e desgrenhado como a juba de um animal. Seus olhos perdiam o brilho humano e adquiriram a escuridão selvagem de uma fera. "O rei está possuído", gritou um dos conselheiros. Mas não era possessão, era juízo. Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, correu como um louco pelos corredores do palácio. Ele grunhia, arfava, derrubava mesas, destruía tapeçarias com as mãos transformadas. Seu instinto humano esvaía-se a cada segundo. Até que finalmente ele fugiu para a escuridão da noite. Os portões se abriram e ele correu para o deserto, para os campos, para longe da civilização. Lá, se tornou uma fera entre os animais, como havia sido decretado. No palácio, os nobres murmuravam, os sacerdotes consultavam os deuses e o povo sussurrava com medo. O grande Nabucodonosor desapareceu. Mas, na verdade, ele não desapareceu. Ele havia se tornado uma besta. O rei das feras. O tempo se tornou um enigma para Nabucodonosor. Dias e noites se misturavam como sombras ondulantes no deserto. O homem que havia governado um império agora rastejava sobre a terra, vivendo como um animal. Seu corpo estava coberto de poeira e lama. Suas unhas cresceram como garras de águia, curvadas e sujas. Seu cabelo se tornou grosso e desgrenhado, como a pelagem de um animal selvagem. Ele não falava mais, não pensava mais como um homem. Ele apenas sentia fome, frio e medo. Nas primeiras semanas ele tentou resistir, lutar contra a maldição. Mas sua mente, antes brilhante, agora era um turbilhão de instintos. Ele sentia prazer em correr livre pelos campos, em beber a água fresca de um riacho, em arrancar raízes da terra para se alimentar. As noites eram longas. O uivo dos chacais era seu único canto de ninar. O frio da madrugada penetrava seus ossos, mas ele já não entendia o que era conforto. Dormia no chão duro, sua respiração misturada à brisa noturna. As chuvas vieram. Ele se encolhia sob as árvores, seus olhos sem brilho refletindo os relâmpagos no céu. Os trovões que um dia foram sinais de sua glória, agora o aterrorizavam. Ele não era mais um rei. Ele era apenas mais um animal perdido na vastidão. O mundo sem seu rei. Enquanto isso, na Babilônia, o caos reinava. Os sacerdotes buscavam respostas nos astros, os generais disputavam o poder e os nobres cochichavam pelos corredores do palácio. O grande império começava a ruir. Havia boatos. Alguns diziam que o rei estava morto. Outros afirmavam que ele havia sido punido pelos deuses, mas apenas os sábios sabiam a verdade. O Altíssimo o havia humilhado. Os antigos servos do rei vagavam pelos campos em segredo, tentando encontrá-lo. E então, um dia, eles o viram. Ele estava ali, de 4 patas, comendo ervas como um boi. Seus olhos, antes cheios de ambição, estavam vazios. Ele já não os reconhecia. Para Nabucodonosor, eles não eram seus súditos. Eram apenas criaturas estranhas que invadiam seu território. Eles choraram. Mas nada podiam fazer. 7 anos de humilhação. 7 anos se passaram. 7 anos de solidão. 7 anos de loucura. A cada dia, a cada noite, Nabucodonosor vivia sem entender, sem lembrar, sem saber. Ele era apenas um corpo movido pelo instinto. O rei da Babilônia se tornara o rei das feras. Mas o tempo de sua punição estava chegando ao fim. Olhar para o alto. Os dias se estendiam como um rio sem fim. Nabucodonosor já não sabia mais o que era ser homem. Seu passado era um borrão distante, uma sombra esquecida em sua mente quebrada.
Ele vivia como um animal, sem consciência, sem esperança, sem lembrança de sua glória. Mas então algo aconteceu. Foi em uma manhã diferente das outras. O sol nascia com um brilho dourado sobre os campos. O vento soprava suave e os animais pastavam tranquilamente ao redor do antigo rei. Mas pela primeira vez em 7 anos, Nabucodonosor levantou os olhos. Ele fitou o céu. E naquele instante, algo dentro dele despertou. Uma centelha, um pensamento, um nome esquecido. O Altíssimo. A memória veio como uma enxurrada. Ele se lembrou da voz celestial, se lembrou do orgulho que o dominava, se lembrou da advertência que ignorou. E então, como um homem afundando no mar e se agarrando à última tábua de salvação, ele clamou, dentro de sua alma, ao Deus dos céus. Naquele momento, a escuridão em sua mente começou a se dissipar. Ele sentiu o peso da loucura se desfazendo, como um nevoeiro que se dissolve sob o calor do sol. O entendimento voltou a ele. Ele percebeu onde estava, quem ele era. O horror o invadiu por um momento, mas logo foi substituído por outra emoção ainda mais forte: arrependimento. Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, caiu de joelhos na poeira e chorou. O Altíssimo reina para sempre. Seu domínio é eterno. A glória não pertence aos homens, mas a ele. E então, um milagre aconteceu. Seu corpo, que por anos esteve bestial, começou a mudar. Suas unhas voltaram ao normal. Seus cabelos desgrenhados tornaram-se como antes. Sua forma humana foi restaurada. Ele se levantou. Pela primeira vez em 7 anos, ele andou como um homem. E no céu, as nuvens se abriram. O sol brilhou sobre ele como uma bênção divina. O juízo havia terminado. O retorno do rei. Quando Nabucodonosor voltou à Babilônia, ninguém acreditou. Os guardas do palácio arregalaram os olhos ao ver aquele homem alto, de cabelos e barba crescidos, caminhando com firmeza. Os sacerdotes se curvaram, os nobres se ajoelharam. O povo gritou de espanto. O rei havia retornado, mas ele não era o mesmo homem. Seus olhos carregavam um novo brilho, um olhar que não possuía antes. O orgulho que um dia transbordava de seu peito havia sido esmagado pelo próprio Deus dos céus. Ele subiu os degraus do trono, olhou para a multidão e proclamou: Eu, Nabucodonosor, exalto e glorifico o Rei dos céus. Seu domínio é eterno e ele humilha aqueles que andam em orgulho. A multidão se ajoelhou. A glória de Deus foi reconhecida até mesmo na grande Babilônia. E assim, o rei que um dia se achou divino aprendeu que somente um governa sobre tudo, o Deus Altíssimo. Mas sua história ainda não havia terminado. O tempo passou e a Babilônia viu um novo Nabucodonosor governar. Ele ainda era o rei mais poderoso do mundo, mas seu coração havia mudado. Os antigos sacerdotes notaram a diferença. O homem que antes exigia a adoração, agora dobrava seus joelhos diante de um Deus invisível. Os generais, acostumados a ouvir ordens impiedosas, agora viam um rei mais justo, menos movido pela ira. Mas havia algo que ninguém podia ignorar: a história do rei que se tornou uma besta e voltou como um homem transformado. Os sábios a escreveram em tábuas de argila. Os anciãos a contavam às novas gerações. Os estrangeiros que chegavam à Babilônia ouviam rumores do rei que havia sido humilhado pelo próprio Criador do universo. Nabucodonosor viveu o resto de seus dias sabendo que sua grandeza era uma dádiva, não uma conquista própria. Ele já não se vangloriava de seus feitos, mas exaltava aquele que governa sobre tudo. E então, quando sua hora chegou, ele partiu como um homem quebrantado, mas redimido. Os séculos passaram, Babilônia caiu. Seus palácios foram tomados pelo tempo e pela areia do deserto. Mas a história do rei que se tornou fera nunca foi esquecida. Ela foi registrada nas Escrituras para que todos soubessem. O orgulho do homem não pode desafiar o Deus Altíssimo.
A soberba leva à ruína, mas a humildade restaura. E até hoje, aqueles que leem essa história se perguntam: se até o maior dos reis foi humilhado por Deus, quem sou eu para me encher de orgulho? Chegamos ao fim desta jornada impressionante de Nabucodonosor, um homem que experimentou tanto o auge do poder quanto as profundezas da humilhação. A história deste rei nos ensina sobre as consequências do orgulho desmedido e o poder transformador da humildade. Assim como Nabucodonosor reconheceu que toda a autoridade vem de um poder maior que ele mesmo, nós também somos convidados a refletir sobre nossas próprias atitudes. E você, já parou para pensar em quais áreas da sua vida o orgulho pode estar impedindo seu crescimento? Compartilhe nos comentários uma situação onde você aprendeu uma lição de humildade e como isso transformou sua perspectiva. Se esta história tocou seu coração, não guarde só para você. Ajude-nos a espalhar estas lições atemporais. Ative o sininho, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje.